Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Estamos começando mais um projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E atualmente vamos começar hoje, não é? Mas atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. E ele é composto por 11 capítulos. Hoje vamos começar o capítulo 10, que trata da 9ª lei moral, que é a lei de liberdade. E essa lei de liberdade está subdividida em alguns itens. Liberdade natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro e resumo teórico do móvel das ações do homem, ou seja, o que faz o homem agir. O homem é o espírito encarnado, já sabemos, não é? Então, vejamos, vamos começar com a lei natural. 825 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta: não. Porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Isso é muito claro, não é? Mesmo aquele que tem muito dinheiro não pode tudo. Às vezes precisa de fazer uma cirurgia e vai ter que contar com o cirurgião. Ele mesmo não pode, né, fazer uma cirurgia nele mesmo. Então, ele não pode tudo. Liberdade para fazer o que quiser. Se eu quiser agora, Veja bem, vai poder fazer muita coisa? Vai, mas aqui é tudo. Tudo não pode, né? E tem alguns que acham que podem. Mas aí é presunção, é orgulho e arrogância. Arrogância intelectual, né? É mesmo uma vaidade e um orgulho assim, que tiram a lucidez da pessoa. É triste, mas existe, não é? 826 pergunta Kardec: em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Está aqui, olha, interessante. Nas do eremita no deserto. Olha, absoluta liberdade dentro de uma limitação gigante, não é? Eremita no deserto. Aquele ali tem absoluta liberdade. Por quê? Não depende de ninguém. Ele ali tem, vejamos, um mundo extremamente reduzido. Na medida em que vamos tornando complexas as nossas necessidades, pronto, já estamos nós a precisar do outro. Se temos aquela vidinha simples, autossustentável, é possível? Sim, é possível. Mas abrimos mão de outras tantas coisas que a modernidade nos oferece, não é? Então, é liberdade de escolher por uma vida simples. Nós escolhemos? Em que condições, então, o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Na condição de eremita do deserto. Aqui, é lógico, por exemplo. Desde que 2 homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados. Pronto, acabou. Minha liberdade vai até onde? Começa a liberdade do outro. O meu direito de liberdade termina onde o direito de liberdade do outro começa. Não é? Então, se tem 2 pessoas juntas, eu já não tenho total e absoluta liberdade. Aí ele fala do eremita no deserto. Está lá sozinho. Não é aquele que possa ter qualquer pessoa junto. Isso é difícil, não? Desde que 2 homens estejam juntos, homens, espíritos encarnados, ok?
Há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. 827, pergunta Kardec, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? Então porque eu tenho que respeitar o direito de liberdade do outro. Eu tenho que abrir mão de ser senhor de mim mesmo? Resposta. De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. É senhor de si mesmo, das suas escolhas, mas sabe que não convém fazer tudo que quer. Como diria Paulo, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Por quê? Porque todas as escolhas que eu sou livre de fazer têm consequências. Estão aí as leis, e temos as leis penais. Quando fazemos coisas que infringem essas leis, temos que ir para onde? Para o cárcere, não é? Cumprir uma pena. Por quê? Porque não cumprimos o que estava prescrito na lei. Sendo assim, não abrimos mão de sermos senhor de nós, mas somos senhores de nós mesmos, tendo consciência que temos responsabilidade sobre as escolhas que fazemos, livres para fazê-las, mas responsáveis por elas, não é? 828, pergunta Kardec. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Então, às vezes, vão lá para o partido político, que aqui, não é? Fala-se da pessoa que fala fora de casa uma coisa. Veja, pode nem ser partido político, mas é uma posição política de vida, de vida. A pessoa diz, eu sou uma pessoa que eu gosto disso, tem que fazer mesmo, tem que ser isso e daquilo outro, mas chega em casa e é exatamente o contrário que falou que gosta. Em casa é déspota, em casa é tirano, e do lado de fora é muito gente boa. Aí há uma grande hipocrisia. Diz, mas não faz o que diz, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Hipocrisia. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Resposta dos espíritos. Esses que fazem isto, não é? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, ou seja, por encenação, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. E isto já aconteceu conosco? Sim, claro, isso é o processo de amadurecimento. É um processo, amadurecer é difícil, leva tempo, passam-se por estágios. Não é? Mas isso é absurdo. Não é, já passamos por isso. Ok? Se não estamos passando agora, já passamos. Ok? Aqueles que ainda não passaram, vão passar. Continuação, 828A. Aqueles que falam e não fazem caso. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo, professaram, mas não exerceram, não é? Vão ser levados em conta? Resposta. Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, ele já conseguiu compreender, só não conseguiu fazer, mas já entendeu. Tanto entendeu e achou bom que divulgou. Achou bom, divulgou, mas não fez. Na próxima, ele já sabe. Ele achou bom, já está nele, ele achou bom. E divulgou, só não fez, olha. Vai completar, não é?
Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Sabia, divulgou e não fez. Ok. Vai pesar ali na sua consciência. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que outro que pretende parecer o que não é. Então, tem aquele que diz assim, eu não sei nada não, eu faço isso porque eu acho que é o certo. Não, não está aí cheio de verdades. Simplesmente vai lá e faz porque é o certo. Preferível isto do que ficar falando muito e não fazer. Mas, no cômputo do tempo, é da lei do progresso, não é? O aprendizado vai se dando mais ou menos rápido, de acordo com o nosso empenho. Tudo bem. Escravidão. É o item, né? Sabemos que, a esse tempo, 1857, o Brasil vivia em pleno período ainda da escravatura. Só terminou aqui no Brasil só terminou em 1888 com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Então, na questão 829, pergunta Allan Kardec: haverá homens que estejam naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrário à lei de Deus. É contrária. Essa sujeição é absoluta, porque, vamos dizer, nós estamos empregados. Existe uma sujeição ali limitada da função, da hierarquia, mas sujeição absoluta, como acontece na escravidão, não é? É contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Todos. Estamos melhor que no século XIX? Estamos. Mas ainda existe escravidão no mundo? Existe. Com pessoas até que se dizem, existe assim, livres, mas não são escravos. Não é? E até no Brasil, de vez em quando, se encontram pessoas que estão ali em sistema de escravidão, em determinadas propriedades rurais, também na indústria têxtil, mas não é indústria, não é? São aquelas muquifos, aquelas pseudo oficinas de costura, pseudos, não é? Que na verdade são só campos de trabalhos forçados, não é? Onde as pessoas não finge-se que a pessoa recebe alguma coisa, mas ela está sempre devendo algo, então tudo que ela recebe é para pagar o que ela deve e ela nunca consegue pagar tudo, então ela está sempre ali, vulnerável a essa sujeição absoluta. Isso é grave, ainda acontece. Não vamos dizer, acontece lá nos países do Oriente. Infelizmente, não é assim. E aqui é uma pequena observação de Kardec que diz: a lei humana que consagra a escravidão, hoje já não tem, acho que em país nenhum isto, a lei humana que consagra a escravidão é contrária à natureza, pois equipara o homem ao animal, e o degrada moral e fisicamente. Ok? Então, simples assim. Não faz parte das leis de Deus e é absurdo de todos os aspectos que se veja. Hoje vamos ficar com a 829 e amanhã continuamos aqui com a nossa lei de liberdade e o nosso projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.